Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo, da semana 18 da NFL, última rodada da temporada regular. O podcast Cara dos Esportes hoje vai ser no seguinte formato: parte 1, falaremos da NFC, Conferência Nacional. A gente vai se pegar um pouco menos nos jogos específicos, mais nos confrontos, as histórias que saem da rodada. Vamos já fazer um mini preview dos playoffs da NFC. Na parte 2, falaremos sobre os playoffs da AFC, e aí é no mesmo esquema, vamos passar por todos os jogos relevantes, mas o foco maior vai ser as histórias, o futuro dos times e os playoffs. Não deixe de escutar a parte 2 também. Não deixe também de se inscrever no podcast Cara dos Esportes, segue no seu aplicativo de podcast, se inscreve se você estiver escutando no YouTube, deixa 5 estrelas se você estiver no Spotify. Recados dados, vamos ao programa. O Green Bay Packers dependia apenas dele mesmo e venceu, garantiu sua vaga nos playoffs, derrotou o Chicago Bears por 17-9. Os Bears se esforçaram, mas os Packers foram um time superior. O Jordan Love fez uma partida muito boa, 27 de 32 passes, 316 jardas, 2 passes para touchdown. Nenhuma interceptação. Aaron Jones teve um jogo muito bom também. O rookie Jaden Reed é um cara que vem aparecendo muito bem na ausência do Christian Watson. O Romeo Doubs se machucou no início da partida. Ele tem aparecido realmente muito bem. Terminou o jogo com 112 jardas, uma recepção longa de 59 jardas. E assim, foi um jogo que o placar foi mais próximo do que as equipes realmente foram, né? Teve um fumble do Jordan Love, né? Ele não lançou interceptação, mas teve um fumble. Mas os Packers tiveram 432 jardas contra 192 jardas do Chicago Bears. Ainda assim, os Bears tiveram chances no final do jogo, mas não conseguiram, de fato, se aproximar de virar a partida. Teve, no final, o Justin Fields passou pelo protocolo de concussão. É bizarro o quanto que o Justin Fields ele recebe de pancada e não é marcado falta, né? Se fosse, por exemplo, no Patrick Mahomes, eu acho que teria um sniper no teto do Lambeau Field que teria atirado no Patrick Mahomes, no defensor que fez a falta no Patrick Mahomes, que no caso foi o Jonathan Owens, que é o senhor Simone Biles, né? Ele é casado com a Simone Biles, uma das maiores atletas olímpicas de todos os tempos, né? Ginástica artística que ela pratica e multicampeã. Você sabe quem é a Simone Biles. Mas, enfim, os Bears se esforçaram, mas enfrentaram um time que tá no momento melhor. Os Packers que tiveram alguns soluços ali, eu diria, na reta final da temporada, como derrota para os Bucks, derrota para os Giants, mas venceram 3 jogos consecutivos. 3 jogos consecutivos com o Jordan Love jogando muito bem, né? Que é importante. O Jordan Love que, sim, fez mais do que suficiente para ter a confiança da franquia na próxima temporada, né? Se ele tem um teto tão alto assim, é outra discussão, né? Você esperar que ele vai ser no nível do Aaron Rodgers, e antes do Aaron Rodgers o Brett Favre, que é um dos maiores quarterbacks de todos os tempos, 3 vezes MVP consecutivo em Green Bay, é outra história. Mas ele jogou bem, ele desempenhou bem o esquema tático do Matt LaFleur, num ano que muitas lesões de wide receivers, muitos problemas. A defesa, apesar de ter jogado bem nesse domingo, é uma defesa fraca. Então, interessante. E a gente vai ter nos playoffs Green Bay Packers enfrentando o Dallas Cowboys. Se tornou uma rivalidade, né, pelos sucessos recentes dos Packers contra o Dallas Cowboys, mas foi tudo na era Aaron Rodgers, né? Agora os Cowboys, a gente vai falar do jogo dos Cowboys agora, mas é outro time do Dallas Cowboys e é, mais importante, outro time dos Packers, mas é um jogo que promete bastante. O Dallas Cowboys atropelou o Washington Commanders por 38-10. A gente viu reservas dos Cowboys fechando o jogo, Cooper Rush e companhia. Dak Prescott jogou muito bem, Sid Lamb jogou muito bem. Não tem muito o que falar desse jogo. Os Cowboys saíram na frente e aí os Eagles também começaram atrás no placar. Os Eagles logo tiraram os titulares de campo e os Cowboys fizeram mais um drive com titulares e não tem por que arriscar, ainda mais contra um time como o Washington Commanders.
pensando em ordem do draft, garantiu a segunda escolha geral, que é ótimo para a equipe, para o futuro da equipe. Você vai estar... Eu vou falar isso muitas vezes no podcast hoje. Você vai estar escutando esse podcast, o Ron Rivera já vai ter sido demitido, provavelmente eles vão anunciar como uma aposentadoria, mas ele não vai ser mais o head coach da franquia, e tendo a segunda escolha geral, e cada vez mais com indicações de que os Bears podem não ir de Caleb Williams, né? Podem trocar a escolha e manter o Justin Fields. E aí, ainda que isso aconteça, eu não acho que os Bears farão essa escolha. Eles trocarão, e aí o Commanders de qualquer jeito selecionaria o segundo quarterback, a não ser que eles subam para a escolha número 1 para selecionar o Caleb Williams, mas de qualquer jeito a equipe está numa posição de escolher o Caleb Williams ou o Drake May, que é uma boa posição para citar. O Sam Howell não é o cara, isso já está muito mais do que óbvio, enquanto o Dallas Cowboys vai enfrentar um rival. Acho que dá para chamar esse jogo Packers e Cowboys uma rivalidade, duas das franquias mais famosas da NFL, duas das maiores torcidas ao redor do mundo, apesar de Green Bay ser uma cidade pequena. Mas enfim, depois que eu passar pelos jogos, a gente vai falar sobre confrontos, né? E tem uns números interessantes nesse Packers e Cowboys. A seed número 6 será do Los Angeles Rams, que derrotou o San Francisco 49ers de virada em São Francisco por 21-20. Um jogo que a gente viu em sua maioria reservas em campo. A gente teve um duelo entre Carson Wentz e Sam Darnold. Sam Darnold, escolha número 3. Agora tenho dúvida se foi escolha... número 3, porque o Saquon Barkley foi a número 2 em 2018. Carson Wentz, a escolha número 2 do draft de 2016. Os dois reservas. Os dois jogaram relativamente bem, né? O Sam Darnold sofreu um fumble. Carson Wentz lançou interceptação, que eu falei ao longo da semana. Carson Wentz over 0,5 interceptações, dinheiro grátis. Mas eu achei que os dois jogaram bem. Os dois beneficiados por um esquema tático muito bom, tanto do Sean McVay quanto do Kyle Shanahan. E no fim os Rams conseguiram vencer um jogo importante, né? Porque se eles tivessem perdido, e eles viraram com 4,56 pro fim, se eles tivessem perdido, eles seriam a seed número 7, né? E aí eles enfrentariam o Dallas Cowboys. Não que eu acho que faça tanta diferença assim Dallas Cowboys e Detroit Lions, mas pelo menos você avança uma seed, né? E você vence um rival de divisão. Puka Nacua bateu o recorde de jardas e recepções por um calouro. Ele superou a marca estabelecida por Bill Groman em 1960, que teve 1.473 jardas. E a maior marca de recepções pertencia ao Jalen Waddle em 2021, com 104. O Puka Nacua termina a temporada com 105 recepções, 1.481 jardas. Tudo bem que tem um jogo a mais, né? Mas ainda assim é um número bem impressionante, uma grande marca para o calouro dos Rams, que é um baita achado, uma escolha de quinta rodada. Conseguir esse tipo de produção realmente é impressionante. E você tem agora Puka Nacua e o Cooper Kupp, né, que é uma baita dupla de wide receivers, enquanto os 49ers puderam descansar titulares, vão ter outra semana para descansar os titulares, porque o 49ers, com a seed número 1, que já estava garantida, eles vão direto pro Divisional Round, né, que é a segunda rodada dos playoffs, então eles vão ter bastante tempo pela frente aí para todo mundo chegar bem saudável. O Sean McCaffrey e o Brock Purdy, principalmente, que estavam meio baleados ali na reta final da temporada regular. Vai ser bem importante para eles o descanso. E o Los Angeles Rams, sendo a seed número 6, eles vão enfrentar a seed número 3. E a seed número 3 é o Detroit Lions, ex-time do Matthew Stafford. Baita de um cinema, né? E os roteiristas da NFL estão de parabéns. E vamos falar do jogo do Detroit Lions agora. O Detroit Lions derrotou o Minnesota Vikings por 30-20 em Minnesota. Os Vikings ainda tinham uma chance remota de chegar na pós-temporada, mas logo os Lions acabaram com qualquer possibilidade, vencendo ali o primeiro quarto por 13-0 e no final venceram por 30-20. Os Lions, que já estavam classificados, tinham uma chance remota de garantir a seed
número 2 caso o Dallas Cowboys e o Philadelphia Eagles perdessem. Mas ainda assim, era uma chance remota. Botaram os titulares em campo e o que acontece? O Sam Laporta se machuca, né? Que é um desastre para a equipe. O Sam Laporta, que vinha fazendo um ano realmente muito bom, quebrou o recorde de recepções por um tight end rookie, mas ele sofre uma lesão no joelho e a expectativa é que ele não jogue no próximo domingo. Parece que não é ruptura, mas é uma torção grave. Além dele, o Khalif Raymond, wide receiver, que também é o retornador de punts da equipe, também sofreu uma lesão no joelho. Assim, eu entendo o raciocínio aqui do Dan Campbell, não, vamos manter energia e tal, sei que, vamos futebol americano e tal. E eu acho que nunca vai ter uma resposta exata. Mas aqui você precisa pecar pela segurança, né? Porque era uma chance muito remota de você ter a seed número 2, e mesmo assim eu acho que não compensa o risco, né? E o próprio Amon-Ra St. Brown, que fez um grande jogo, 7 recepções, 144 jardas, um touchdown, ele chegou a deixar o jogo ali com uma pancada na costela, depois voltou. Não compensa esse risco. E agora você vai enfrentar o Los Angeles Rams, muito provavelmente sem o Sam Laporta, que tinha sido o segundo melhor recebedor da equipe, né? Tight end, né? O segundo melhor alvo do Jared Goff na temporada. Realmente é um resultado desastroso pro Detroit Lions. Eu gosto muito dos Lions. Eu torço pelo Detroit Pistons na NBA. Na época que eu comecei a ficar viciado pela NFL, você tinha Matthew Stafford e Calvin Johnson. Eu sou muito fã do Calvin Johnson, um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Tenho amigos que torcem para os Pistons, tenho um amigo que trabalha no Detroit Pistons. Tenho amigos que torcem pelos Lions e tenho um amigo que trabalha no Detroit Lions. Tenho amigos que torcem para os Pistons também. Mas é triste, porque eu queria ver esse time com o Sam Laporta. Acho que vai ser um jogo tão legal contra o Matthew Stafford e o Los Angeles Rams. Do lado dos Vikings, a equipe, qualquer chance acabou cedo, né? Justin Jefferson teve mais um grande jogo. É uma equipe que a sensação é que com o Kirk Cousins poderia ter feito um pouco mais, né? E esse final de temporada esfria um pouco o mercado do Brian Flores, porque a defesa dos Vikings não terminou tão bem, mas eu acho que é muito mais sobre falta de talento, principalmente na secundária, do que o trabalho do Flores, que pra mim acho que é um bom trabalho. A tendência é que o Kirk Cousins volte. Vamos ver como é que ele vai voltar de uma lesão de tendão de Aquiles, que não é uma lesão simples. E eu acho que vai ser um time competitivo, com Cousins saudável, com Jefferson, com Jordan Edson no segundo ano, com mais reforços na defesa, uma linha ofensiva que se solidificou muito ao longo do ano. Eles que perderam o TJ Hawkinson por lesão na reta final também. Mas eu acho que é um time que pode se colocar nessa briga, né? Não acho que ele... Obviamente, se o Cousins estiver saudável, eu não acho que tem uma diferença muito grande dos Vikings pros Lions, né? Eu acho que são times em termos de talento mais ou menos ali no mesmo patamar. O último campeão de divisão foi o Tampa Bay Buccaneers, que derrotou o Carolina Panthers na casa dos Panthers pelo placar de 9-0. Foi um jogo muito ruim, um jogo muito feio. Foram 4 quartos sem pontos do Carolina Panthers para se juntar aos últimos 4 quartos da partida anterior. Então a equipe termina 2 jogos consecutivos sem marcar pontos. Um final desastroso para uma temporada desastrosa que dá a primeira escolha geral para os Chicago Bears e que faz com que a primeira escolha geral da equipe, o Bryce Young, seja uma grande questão, né? Claro que eles têm que seguir com o Bryce Young, investiram muito nele, tem que trazer mais recebedores, tem que trazer um head coach de ataque melhor do que o Frank Reich e tudo mais. Mas assim, uma das piores temporadas de um calouro que eu me lembro. Um cara desse patamar, né? Não um cara de escolha de segunda rodada, terceira rodada. Um cara de escolha alta, assim, né? Me lembra... Diria que acho que foi pior do que... Não, com certeza foi pior que a do Jared Goff com os Rams, né? Que acho que é uma que me lembra bastante. Cara, é um desastre completo. Enquanto o Tampa Bay Buccaneers suou sangue para vencer esse jogo, foi pro intervalo vencendo por 6-0.
conseguiu um field goal ali no último quarto, que ali parecia que já seria muito pro Carolina Panthers, que teve a oportunidade de fazer um touchdown, né? Mas o Anton Winfield, safety da equipe, Anton Winfield Jr., né? Eu vi o pai dele jogar, para vocês verem como eu tô ficando velho. Ele forçou um fumble na linha ali de gol, centímetros, a bola saiu pela end zone, e aí, quando isso acontece, a bola vai pra defesa, né? Foi pro Tampa Bay Buccaneers. Foi o maior risco que os Bucs passaram nessa partida. O Baker Mayfield entrou em campo com uma lesão na costela, chegou a deixar o jogo com... Assim, ele não deixou o jogo, mas toda vez que ele saía de campo, né, quando o time ia para um punch e tal, ele ia ali mancando, com cara de dor, e ele não parece estar 100%, ele parece estar bem longe de 100%. E esse ponto foi levantado pelo Eric Eager, do Summer Sports, no Twitter, e eu concordo. O Baker Mayfield, assim, todo quarterback machucado vai ter dificuldades, né? Mas alguns quarterbacks sentem mais. Tem uma queda maior no desempenho. E a diferença do Baker Mayfield saudável pro Baker Mayfield baleado, não 100% fisicamente, é bem grande, né? E o Baker Mayfield, que fez uma temporada muito boa, mas com esses problemas físicos, termina mal o ano. E agora o Tampa Bay Buccaneers vai enfrentar um time em crise. É difícil um time chegar nos playoffs em crise. Mas é o próximo time que a gente vai falar aqui no programa. O New York Giants atropelou o Philadelphia Eagles por 27-10. Não que tenha importado muito pro Philadelphia Eagles, porque a equipe não teria passado o Dallas Cowboys, porque o Dallas Cowboys venceu o jogo. Então, mesmo que eles tivessem vencido os Giants, o que foi, assim, ninguém esperava que os Giants fossem atropelar do jeito que eles fizeram. Foi 24-0 indo pro intervalo, 27-10 no fim do jogo. O Jalen Hurts sofreu uma lesão bem feia no dedo, no maior de todos, da mão direita. Parecia estar bem deslocado ali depois de uma pancada com o defensive lineman dos Giants. Ele continuou no jogo mais um tempo, mas no final do primeiro tempo saiu. Marcus Mariota entrou e imediatamente lançou uma interceptação. Teve lesão também do A.J. Brown, que a gente tem que monitorar ao longo da semana. Eu já vi que o Nick Sirianni falou que espera que o Jalen Hurts esteja em campo. Ele falou, vamos ver e tal. Mas o fato do Hurts ter voltado depois dessa lesão e só depois saído, quando o jogo já estava meio fora de alcance, e também tinha combinado o jogo dos Cowboys em Washington, me faz acreditar que ele vai entrar em campo. Mas assim, são apenas sintomas de um problema maior, né? Os Eagles terminaram... Foi o que eu falei no último jogo, né? É engraçado você ver um time chegando nos playoffs em crise, né? Os Eagles perderam 5 dos últimos 6 jogos. É bizarro, né? O time chega na pós-temporada com 11 vitórias e 6 derrotas. 5 dessas derrotas nos últimos 6 jogos. A equipe muito mal nos dois lados da bola. A defesa, um desastre. Cedeu 24 pontos no primeiro tempo para esse ataque morto dos Giants com Tyrod Taylor. A mudança do Tsai pro Matt Patricia não funcionou, e acho que há argumentos para dizer que a defesa piorou. E não é uma defesa... Assim, a equipe tem problemas sérios na posição de cornerback, mas não justifica ser tão ruim, né? E não justifica você uma defesa com Jordan Davis e Jalen Carter e Fletcher Cox, tudo bem que Fletcher Cox não jogou, não justifica ser uma das piores defesas da NFL contra o jogo terrestre, né? E o ataque cai tanto de nível ao longo da temporada. E a gente tem que lembrar que uma insider, a Josina Anderson, ela falou que existe uma possibilidade de uma demissão surpresa na NFC Leste. Não deve ser o Mike McCarthy, porque a equipe venceu a divisão, tudo bem. A gente não sabe como é que vai ser o jogo no Wild Card, né? Mas eu não consigo ver uma demissão do Mike McCarthy. O Brian Daboll, eu não acho que vai ser demitido. Ele fez um primeiro ano muito bom, o segundo ano ali foi péssimo, mas eu não vejo essa possibilidade. Mas se classificaria como uma surpresa se acontecesse. O Ron Rivera vai ser demitido, não é uma surpresa. Eu acho que essa demissão surpresa pode ser o Nick Sirianni, dependendo de como for o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers no Wild Card, porque a gente já viu os Eagles no passado não terem paciência com o treinador. Eles abriram mão do Andy Reid, numa situação ali que parecia que os dois lados precisavam de novos ares. Andy Reid, um dos maiores head coaches da história,
Eles demitiram o Doug Peterson pouco tempo depois da equipe vencer o Super Bowl. E o Nick Sirianni, mesmo tendo ido ao Super Bowl da última temporada, eu falei aqui nesse podcast, vocês sabem, pra mim o Nick Sirianni é muito mais uma parte da engrenagem do que o motorista do ônibus. Pra mim, o grande gênio desse Philadelphia Eagles é o Howie Roseman. E aí o Nick Sirianni, ele montou uma boa comissão técnica, méritos pra ele. E aí ele perde o coordenador defensivo, o Jonathan Gannon, que vai se tornar o head coach dos Cardinals. E o Shane Steichen, coordenador ofensivo, que se tornou o head coach dos Colts. Ele não consegue substituir a altura. O problema é a comissão técnica. Eu não acho que são os jogadores. Claro que os jogadores individualmente, cada um deles poderia ter jogado um pouco melhor. Sempre é o caso. Mas, pra mim, a culpa tá na comissão técnica. E você olha esse elenco, você olha o trabalho do Nick Sirianni, seria uma surpresa, sim. Mas eu não... Se tem mesmo essa história de uma possível demissão surpresa, eu acho que pode ser o Nick Sirianni. Eu tenho escutado rumores aí de insatisfação com o trabalho dele. E foi uma coisa que o Felipe falou no último podcast. Felipe Lawrence, @quarterback. Esse estilo combativo do Nick Sirianni funciona quando tá tudo bem. Quando tá tudo ruim, cansa um pouco. E aí você tem que, você vai ser o cara que grita com a torcida do adversário, que bate as asas lá imitando uma águia, não sei o que, mas e aí, quando o time tá mal? Pô, Nick Sirianni, o que a gente vai fazer aqui? Traz um esquema diferente, traz uma mudança tática, ajuda a gente, coloca os jogadores numa boa posição, e ele não tá conseguindo fazer isso. Então é algo para ser monitorado. Claro que essa possibilidade pode evaporar se a equipe vence bem o Tampa Bay Buccaneers no Wild Card e vence o Divisional Round e aí tá na final de conferência, né? Mas é um time que não é exagero dizer, e não tô falando como torcedor dos Giants, não é exagero dizer que é um time que chega meio que crise nos playoffs, né? Mas uma vitória nos playoffs cura muitos problemas, enquanto o New York Giants, com a vitória, caiu uma posição no draft, era a 5ª escolha, caiu para a 6ª escolha, foi esperado pelo Los Angeles Chargers, que é ruim, também não é um desastre, não compensa o sabor de vencer o Philadelphia Eagles, mas ainda assim não faz tanta diferença assim, ainda mais que o Chargers. O foda é que o Chargers não precisa de quarterback e pode ser uma posição para os times subirem, mas os Giants na 6ª escolha também, eu fico com medo que tenha diminuído o apetite por encontrar um substituto para o Daniel Jones. Mas enfim, a gente teve mais 2 jogos na NFC nessa rodada. O Arizona Cardinals foi derrotado pelo Seattle Seahawks. Os Seahawks conseguiram virar ali no finalzinho, mas já estavam eliminados com a vitória do Green Bay Packers, né? Acho que a grande notícia que sai desse jogo foi de antes da partida, que o Kyler Murray parece que está prestigiado. Claro que nada que seja dito agora é definitivo, né? E a gente já viu os Cardinals dizerem, não, o Josh Rosen é o nosso cara. E aí eles foram e selecionaram o Kyler Murray. Mas ele terminou relativamente bem a temporada. Terminou bem, não vou tirar o relativamente. Terminou bem. E a equipe agora tem a 4ª escolha no draft, então sai do alcance do Drake May ou do Caleb Williams, e parece que ele jogou bem o suficiente para você não ter um incentivo gigantesco de investir pesado para subir no draft e selecionar um Caleb Williams ou Drake May. O sonho aqui seria o Marvin Harrison cair para eles, mas acho difícil, né? Você tem 3 escolhas aqui. Hoje, a gente tá gravando agora, logo depois da rodada, é difícil imaginar que não seja Caleb Williams, Drake May e Marvin Harrison Jr. nessa ordem, que coloca os Cardinals numa escolha ruim. A escolha 4 é ruim, porque é a primeira queda. Claro que tem muita coisa para acontecer, mas enfim. E o Falcons e Saints, os Saints atropelaram o Atlanta Falcons, que teve o Desmond Ridder como titular, cometeu erros, como foi a temporada inteira. A equipe, linha de 2 jardas, correu com a bola com o Cordarrelle Patterson. Então, tudo que a gente viu do Arizona Cardinals, do Atlanta Falcons esse ano se manifestou
nessa rodada da semana 18, enquanto o New Orleans Saints fez a melhor partida deles no ano ofensivamente, né? 48 pontos, Derek Carr, 4 passos para touchdown, a equipe jogou muito bem, mas não foi suficiente, porque teve uma temporada inteira, a maior parte do ano, o time foi modorrento, precisava dos Bucks perdendo, os Bucks venceram, depois precisavam dos Seahawks e dos Packers perdendo, os dois venceram, e a equipe acaba fora dos playoffs. 3 jogos dos playoffs estão definidos. Nesse momento que eu tô gravando aqui, ainda não tem os horários na parte 2. Eu vou confirmar todos os horários para vocês. Não deixe de escutar a parte 2. Vamos começar pelo jogo da seed número 2 contra a seed número 7. Green Bay Packers contra Dallas Cowboys. O jogo em Dallas, obviamente. Já tem linha desse jogo. Os Cowboys são favoritos por 7 pontos. Bastante ponto. Um jogo de playoff. Over-under de pontos 48,5, vitória dos Cowboys 1,29, dos Packers 3,70. Como eu falei, o jogo em Dallas. Os Packers têm dominado esse confronto contra o Dallas Cowboys. Os Packers venceram 9 dos últimos 10 jogos entre as franquias, incluindo 2 jogos de playoffs. Claro que foram com Aaron Rodgers, né? A maior parte deles, não sei se em algum momento algum desses jogos foi com reservas, aí não lembro de cabeça, mas tem esse retrospecto recente. Os Packers têm vencido bastante no AT&T Stadium, né, estádio dos Cowboys, mas é um cenário bem diferente. Os Cowboys são bastante favoritos nesse jogo, tem um ataque muito melhor, tem uma defesa bem melhor. Acho que o que você pode se apegar do lado dos Packers é essa freguesia recente, né, mas time por time, o time do Dallas Cowboys é bem melhor. Tanto que eu tô vendo aqui que as odds já estão andando no lado a favor dos Cowboys. O menos 7 já tá pagando 1,86. Mas essa defesa dos Packers, tendo a missão de marcar o CeeDee Lamb, que tá tendo um ano absurdo, e tudo que esse time dos Cowboys consegue fazer ofensivamente, para mim é difícil ver outro resultado que não uma vitória do Dallas Cowboys, né? Mas ainda assim, os Packers têm dominado esse confronto. Então tem o meu lado analítico diz Cowboys. Meu lado analítico quer parar a gravação aqui rapidinho e pegar esse Cowboys menos 7. Mas o meu lado místico me diz cuidado. Os Packers terminaram jogando muito bem contra os Bears, ofensivamente foram muito bem. Jordan Love fez uma temporada muito boa, mas chegar como wildcard, seed número 7 é uma coisa, vencer o campeão da NFC Leste, que é um time bom como o Dallas Cowboys, eu acho que é outra coisa. Seed 3 contra seed número 6, teremos o Detroit Lions recebendo o Los Angeles Rams. Matthew Stafford jogando contra os Lions e Detroit. Parabéns, roteiristas da NFL. Se a NFL tem script mesmo, tá perdoado, porque é o jogo que eu tô mais empolgado para ver, esse duelo do Stafford contra o Detroit Lions. Tem a questão da saúde do Sam Laporta, que eu acho que faz muita diferença nesse ataque dos Lions, que ele é o segundo alvo favorito do Jared Goff. Tem o Jared Goff contra o ex-time também, o Los Angeles Rams. Tem um pouco de ressentimento pela forma, o cara que chegou no Super Bowl com a equipe, 2 anos depois é trocado, então tem esse sentimento, né? Ele com certeza vai ter uma motivação extra para derrotar o Sean McVay. Acho que é um jogo bem interessante. Os Lions são favoritos por 3 pontos. Vitória dos Rams está pagando 2,50, dos Lions 1,55. Over-under 50,5. Cara, eu gosto desse Rams aqui mais 3, porque eu gosto desse time dos Rams. Uma defesa que melhorou muito ao longo do ano. E acho que tem alguma desconfiança ali quanto à linha ofensiva e tal, apesar dela ter jogado bem ao longo do ano, assim, tem sido ok, mas vai enfrentar um pass rush muito fraco do Detroit Lions, e eu acho que é um matchup muito ruim para a secundária dos Lions, Puka Nacua e Cooper Kupp. Nesse momento, eu vou dar meus palpites ainda formais no podcast preview da rodada, né, de quinta-feira, exclusivo para apoiadores, se torne apoiador, link tá na descrição. Hoje eu tô pendendo para o Los Angeles Rams, mesmo o jogo sendo em Detroit.
mas eu acho que é um jogo bem equilibrado e é o jogo que eu tô mais empolgado desse momento pros playoffs. Terceiro jogo, seed número 4 contra seed número 5. Tampa Bay Buccaneers vai receber o Philadelphia Eagles. Eagles são favoritos por 2,5 pontos, over-under de pontos 44,5. Vitória dos Bucks tá pagando 2,25, dos Eagles 1,66. Aqui, por pior que tenha sido esse último mês e meio do Philadelphia Eagles, eles ainda vão enfrentar um Tampa Bay Buccaneers que é um campeão de divisão fraco, né? E com essa questão física do Baker Mayfield, é difícil para mim arriscar palpite no Tampa Bay Buccaneers, por mais que eu odeie o Philadelphia Eagles e o Nick Sirianni. A saúde do A.J. Brown vai ser gigantesca pra gente monitorar ao longo da semana, porque o Devonta Smith tá machucado também, né? Então, sem os dois wide receivers, aí a situação fica bem complicada pros Eagles, ainda mais com o Jalen Hurts com o dedo da mão que parecia, no mínimo, deslocado, né? Mas acho que o Mike Evans também vai ser um matchup bem ruim para essa secundária dos Eagles, mas ainda assim, de novo, a gente volta para a questão física do Baker Mayfield, né? Se ele não tiver 100%, eu não acho que esse time dos Bucks consegue marcar ponto suficiente. Então hoje eu tô pendendo mais pro Philadelphia Eagles. Mas vamos para a parte 2, falar dos playoffs da AFC. Toda semana eu faço em ordem cronológica o programa, mas vamos começar de trás para frente hoje. Começar pela vitória do Buffalo Bills para cima do Miami Dolphins em Miami, 21-14. Um jogo disputado, um jogo duro, no qual o Josh Allen cresceu no segundo tempo e levou o Buffalo Bills à vitória. Era o meu palpite no preview da rodada, inclusive preview da rodada que é exclusivo para apoiadores, se torne apoiador, link na descrição. A ausência do Jalen Waddle torna esse time dos Dolphins, esse ataque dos Dolphins, um pouco mais fácil de marcar, ainda mais quando o Tyreek Hill não tá 100% fisicamente. A gente viu ele saindo mancando várias vezes, ele tá meio que no sacrifício. O Tua também teve lesão no ombro e tudo mais, e o fato de alguns passes dele terem ficado um pouco curtos me faz crer que ele não estava 100%, mas não confunda isso com uma absorção do Tua, né? Eu até estava conversando com alguns amigos durante o jogo, né? Eu achei que foi uma partida muito ruim dele, lançou 2 interceptações, poderiam ter sido mais. Ele sofreu um pouco com os drops do Tyreek Hill. O Tyreek Hill teve uns 2, 3 drops ali que prejudicaram o ataque, mas num jogo que os Dolphins precisavam que o seu quarterback guiasse eles à vitória, ele se mostrou apenas um passageiro. Ele estava lá no fundo do ônibus com todo mundo. E isso é um problema do Tua. É a questão. Quanto que ele pode dirigir esse ônibus, né? Porque o Tua é um cara que está entrando no ano de contrato, né? Você vai renovar com ele por, sei lá, 45 milhões de dólares, que é o preço de um franchise quarterback. E ele teve uma temporada muito boa. Jogou as 17 partidas, que acho que era algo que ninguém esperava. Só que nos momentos importantes da temporada, os Dolphins pareciam que não sempre tinham uma desvantagem na posição de quarterback, né? Eles perderam pro Philadelphia Eagles do Jalen Hurts, pro Buffalo Bills do Josh Allen 2 vezes, pro Kansas City Chiefs do Patrick Mahomes, pro Baltimore Ravens do Lamar Jackson. Então, na hora do vamos ver contra esses times maiores com grandes quarterbacks, os Dolphins sempre levam desvantagem. E o Tua, eu sempre fui um defensor do Tua, eu gosto muito desse time do Miami Dolphins, ainda gosto, mas ele deixa a desejar nesses momentos. O time do Miami Dolphins também, claro, não foi uma atuação perfeita, né? A equipe tem alguns vários desfalques na defesa que estão prejudicando também a equipe nesse lado da bola, além da questão do Jalen Waddle, mas não tem como absolver o Tua do que vem acontecendo, né? E do lado do Buffalo Bills, foi um jogo bem atípico, porque o time teve muitos problemas na Red Zone. Foi engraçado até porque a equipe teve 4 idas à Red Zone que não produziram pontos, né? Teve uma interceptação do Josh Allen, teve um drop do James Cook, teve o tackle pra cima do... não lembro agora se foi, acho que foi o Ty Johnson,
com o relógio expirando dentro de campo, que aí acabou o primeiro tempo. Teve o fumble na linha de 21 jardas. Então o time cometeu muitos erros, né, na red zone. Chegou lá, mas não conseguia pontuar. E os touchdowns foram totalmente em jogadas malucas, né? Foram tipo o retorno do punch, que um dos jogadores do time de cobertura dos Dolphins se machuca, cai por cima e derruba o cara que deveria estar na posição para taclear o retornador do Buffalo Bills, né? Que era o Deontay Hardy, que jogou no New Orleans Saints, inclusive. E teve aquele touchdown do Gabriel Davis, do Trent Sherfield, que a bola desvia, sobe, quase bate no goalpost e ele consegue com as pontas dos pés manter ali a posse de bola dentro de campo e consegue touchdown, né? Foram 2 dos 3 touchdowns do Buffalo Bills nesse domingo, né? Quando eles moveram a bola tradicionalmente, eles tiveram dificuldades, e nesses lances mais aleatórios eles conseguiram os pontos, e depois teve no final o drive para touchdown que garantiu a vitória da equipe, né? Que foi ali com quantos minutos? 27 minutos e 16, que foi o touchdown do Josh Allen pro Dawson Knox. Então, foi um jogo realmente bem maluco, mas venceu o melhor time. E o campeão da conferência, da divisão, foi o melhor time também, né? O Buffalo Bills teve 345 jardas contra 167 do Miami Dolphins. Não é o suficiente. Os Dolphins tiveram sucesso ali no primeiro tempo, encontrando situações para o Devon Achane correr com espaço, né? E muito ali numa formação pistol, o Tua. Só que no segundo tempo os Bills conseguiram povoar um pouco mais a linha de scrimmage, principalmente as extremidades, e tiraram essas corridas do Devon Achane. Não foram mais um fator na segunda etapa. E enquanto isso, tudo que o ataque aéreo do Miami Dolphins tinha era o Tua forçando a bola na direção do Tyreek Hill, né? E no último lance do ataque dos Dolphins é uma interceptação no passe que é pro Chase Claypool, né? É complicado, muito complicado. O Buffalo Bills avança como vencedor da divisão. Os Dolphins, claro, ainda estão nos playoffs. O clima foi bem negativo, né? Parece que os Dolphins foram eliminados. Não, os Dolphins são a seed número 6. Eles vão enfrentar o Kansas City Chiefs em Kansas City no sábado, às 22 horas, horário de Brasília, enquanto o Buffalo Bills vai receber o Pittsburgh Steelers no domingo, às 3 da tarde. Vamos falar do Pittsburgh Steelers. O Pittsburgh Steelers derrotou o Baltimore Ravens no sábado num jogo com a cara desse clássico. É um grande clássico da NFL. 17-10 debaixo de chuva e frio em Baltimore contra o time reserva dos Ravens, é verdade, mas ainda assim Ravens, é um time bem treinado, é um time que os reservas são de melhor nível do que a maioria dos times. Os Steelers sofreram, conseguiram abrir ali 17-10 no último período, que correu bastante com a bola e correu bem, né? O Najee Harris teve 112 jardas, ele que melhorou muito nessa reta final, e o Jaylen Warren aparecendo mais ali como um cara de complemento, e foi tudo complementado pelo touchdown longo do Deontay Johnson, né, de 71 jardas. Foi um jogo muito difícil de correr com a bola, tiveram fumbles, e dos dois lados, inclusive. O Tyler Huntley também teve dificuldade, obviamente, né? O Tyler Huntley teve, que é o quarterback reserva dos Ravens, teve 146 jardas, o Mason Rudolph teve 152, né? Era muito difícil passar a bola debaixo do temporal que estava a maior parte do jogo lá em Baltimore. Mas os Steelers vencem e mais uma vez estão nos playoffs. Vão enfrentar o Buffalo Bills. Se os Dolphins tivessem empatado, poderiam ter enfrentado o Pittsburgh Steelers. Mas mais uma vez os Steelers chegam lá. Eu tenho minhas desconfianças se esse é o melhor dos planos, né? Você conseguir ali na bacia das almas ir ao Wild Card todo ano, vencer 9, 10 jogos e você não dá um passo. Às vezes você precisa dar um passo atrás
para estar 2 passos à frente. Mas enfim, os Steelers estão na pós-temporada, vão enfrentar o Buffalo Bills, jogo que eu falarei. Vou falar dos 3 jogos do Wild Card no final desse podcast. O outro jogo do sábado definiu o campeão da AFC Sul. Não definiu naquele momento, mas definiu somando a derrota do Jacksonville Jaguars, que a gente vai falar logo em seguida. Mas o Houston Texans derrotou o Indianapolis Colts em Indianápolis por 23-19. Um jogo difícil com... assim, a atmosfera de playoff era basicamente um jogo de playoff. O CJ Stroud começou o jogo com um touchdown longo de 75 jardas para o Nico Collins, que teve um jogo brilhante. O Nico Collins foi o melhor jogador em campo nesse sábado, né? 9 recepções, 195 jardas. E depois disso o ataque dos Texans não funcionou tão bem. Os Colts conseguiram correr com a bola e foram avançando ali pelo chão com o Jonathan Taylor, 30 carregadas para ele, né? Um jogo importante, você tem que usar o seu running back. Jogo truncado, jogo difícil, os Colts empataram com um field goal ali faltando, quantos minutos? 13 minutos pro fim do último quarto. Os Texans fizeram o segundo touchdown da equipe na partida, né? O touchdown do... quem mesmo? Devin Singletary, correndo ali 3 jardas. Na campanha seguinte, os Colts podiam ter empatado o jogo, mas numa 4-1, o Goodson, fugiu o primeiro nome dele, Tyler Goodson, sofreu um drop ali. Eu não sei se você quer desenhar uma jogada para o Tyler Goodson, uma 4-1 jarda, e o Jonathan Taylor nessa altura já estava bem desgastado, mas estava lá, e ele acabou sofrendo o drop. O passe poderia ter sido um pouquinho melhor, mas ele tinha que ter feito a recepção. Os Texans recebem a bola de volta, recuperam a bola, sofrem um safety ali para gastar o relógio, e aí os Colts tentam ali aquela jogadinha de rugby, não conseguem. A vitória dos Texans, que vencem a divisão. Foi o melhor time da temporada na AFC Sul. Eu deixei aqui bem registrada a minha desconfiança quanto ao Jacksonville Jaguars. E os Colts têm suas limitações, né? Não é um time que você esperava antes da temporada que estaria nesse estágio, principalmente sem o seu quarterback, né? Sem o Anthony Richardson. Mas agora o Houston Texans recebe o Cleveland Browns, né? Que foi o melhor time dos Wild Cards. É um time que descansou os titulares, né? Vou até pular esse jogo. O Cleveland Browns perdeu por 31-14 pro Cincinnati Bengals, de novo com reservas em campo. O Joe Flacco não jogou e vai ser um confronto equilibrado. No final vou passar por linha de aposta, minha expectativa, mas tá aí, CJ Stroud no seu primeiro ano guiou o Houston Texans aos playoffs. O Jacksonville Jaguars foi o grande perdedor desse domingo, foi derrotado pelo Tennessee Titans 28-20. Titans já pensando em escolha no draft, férias, despedida do Derrick Henry, que jogou muito bem, e deve ser o último jogo mesmo dele com a camisa dos Titans. Ele que se despediu da torcida depois do jogo, né? Pegou o microfone lá e tal, então tudo leva a crer que ele não volta à equipe, assim como o Ryan Tannehill. E o Jacksonville Jaguars conseguiu perder esse jogo por 28-20. Você que escuta o podcast Cara dos Esportes sabe da minha desconfiança quanto a esse time ao longo do ano. É um time que não parecia bem treinado. Em determinados momentos jogou bem defensivamente, mas também nada de outro mundo. E ofensivamente parecia com medo de usar o Trevor Lawrence, né? Muitas vezes você precisa deixar o seu jogador cometer erros, né? E a comissão técnica do Jacksonville Jaguars não parecia disposta a isso, não maximizava o Trevor Lawrence, e eu sinto que o Trevor Lawrence regrediu esse ano, né? E muita é culpa dele, né? Não é, ele é a primeira escolha geral do draft, ele deveria, pela expectativa que a gente tinha dele, ele tinha que transcender essas questões, né? Mas é meio que um círculo vicioso de um ataque muito passe curto, muito horizontal, pouco vertical,
e com isso o Trevor Lawrence não se desenvolve e começa a regredir, começa a cometer muitos erros, lançou 2 interceptações. Aqui eu acho que pode ser uma demissão daquelas que a gente não esperava, do Doug Peterson. A comissão técnica fez um trabalho muito ruim, não absolve o Trevor Lawrence, pelo amor de Deus. O Trevor Lawrence tem sido uma decepção, e ele é um cara que tinha uma expectativa tão alta entrando no draft, sendo a primeira escolha geral, e era um daqueles caras ali que a gente coloca na mesma frase que Andrew Luck, e enfim, esse pessoal. E acho que a gente correu um pouco para coroar o Trevor Lawrence, né? Depois da última temporada, os playoffs que ele fez foram muito bons e ele terminou muito bem a temporada. A gente se precipitou. E eu falo a gente porque eu também me precipitei. Eu acho que todo mundo se deixou levar e falou, pô, agora vai e tal. E não, ele deu um passo para trás, né? E se ele fosse a 17ª escolha da primeira rodada, se ele fosse a 45ª escolha, que é da segunda rodada, teriam questões sobre, os Jaguars voltarão com ele como titular em 2024, na próxima temporada e tal. Mas como ele é a primeira escolha geral, não tem essa discussão. E é parte da vida na NFL. Os jogadores, eles carregam o peso da escolha do draft que eles foram a carreira inteira, né? E o Trevor Lawrence, ele tá muito abaixo do que você espera da primeira escolha geral, né? Teve aquele primeiro ano dele horroroso com o Urban Meyer. Aí no segundo ano ele melhora, né, com o Doug Peterson na temporada 2022. E agora ele volta a dar um passo para trás. Não volta para o ano de rookie, né, mas ele fica entre o 2022 dele e o 2021. E o 2022 dele, acho que em retrospecto a gente pode discutir bastante se não foi muito superestimado. Porque esse ataque é um pouco... Tem uma palavra em inglês, né, que é gimmick, né, meio que... Não sei se tem uma tradução literal boa. Deixa eu ver aqui. Gimmick... tradução. Vamos ver se é uma tradução boa. Truque. Artifício. Boas. Muito passe curto, muito bubble screen, muito screen pro wide receiver e tal. E passe pro Evan Ingram conquistar jardas após a recepção. Tudo bem, a ausência do Christian Kirk machuca, mas o Calvin Ridley tinha o Evan Ingram, que são 2 ótimos alvos. E a linha ofensiva é ruim? É ruim também, né? Mas isso não absolve o Trevor Lawrence. Não absolve também o Doug Peterson, do péssimo ano que ele teve. De novo, não ficaria surpreso se ele fosse... Quer dizer, ficaria um pouco, mas não seria um absurdo ele ser demitido. O técnico, os donos dos Jaguars têm bastante dinheiro, podem ir atrás de um nome maior, quem sabe Bill Belichick, que tava com um pouco de cara de despedida nesse último jogo dele contra o New York Jets. Mas é um desastre terminar a temporada dessa forma. Tudo bem, de novo, o Trevor Lawrence se machucou também, mas você perder 5 dos últimos 6 jogos, uma divisão que parecia encaminhada e você acaba perdendo ela, realmente um desastre para os Jaguars. E vai ter muita questão sobre o Trevor Lawrence, né? Porque ele... Acho que qualquer boa vontade que ele tinha acabou nesse domingo. Acho que as pessoas... A maior parte do público se voltou contra ele. Já tinha muita gente que vinha apontando os problemas dele. Aqui no podcast eu venho apontando os problemas dele e dos Jaguars ao longo da temporada. Mas se você botar um termômetro na opinião pública depois desse domingo, acho que a boa vontade quanto a favor do Trevor Lawrence realmente acabou. Jogos para cumprir tabela agora, né? Eu não tenho muito a dizer sobre eles, porque, sinceramente, assisti bem pouco. O Las Vegas Raiders derrotou o Denver Broncos por 27-14. Alguns passes bonitos do Aidan O'Connell passando no red zone ali. O Jimmy Garoppolo chegou a entrar rapidinho que o Aidan O'Connell saiu machucado, mas ele logo voltou. Achei que ele jogou bem. O Aidan O'Connell, ele meio que... Ele se garantiu ali, sei lá, pelo menos uns 5 anos recebendo os contratinhos de reserva na NFL, e isso já é bem lucrativo, né? Então,
parabéns para ele. O Antonio Pierce fez um final bem digno ali de temporada comandando os Raiders. Não acho que é suficiente para ele ser efetivado, mas para ele receber uma boa proposta no próximo ano. Davante Adams fez uma recepção absurda no touchdown dele, e o Denver Broncos é um time que vai mudar bastante, né, na próxima temporada. Sem Russell Wilson, foi o Jarrett Stidham, quarterback, mais uma vez, que também não vai a lugar nenhum com ele. O Kansas City Chiefs venceu o Los Angeles Chargers por 13-12, e o grande destaque foi o sack do Chris Jones, que garantiu a ele o 10º da temporada, que deu um bônus de $1.250.000, se eu não me engano, que foi muito comemorado. Parecia que o time venceu a Copa do Mundo, mas foi um momento bem legal, né? Chris Jones recebendo mais um dinheiro, que não dá pra saber se pode ter sido o último jogo de temporada regular dele com o Kansas City Chiefs, né? Claro, vai ter jogo de playoff ainda, mas não sei, né? Já foi um parto aí pra ele renovar na última janela, né? Pra ele ficar no time. Pode ser que os Chiefs decidam investir o dinheiro do Chris Jones em outros lugares. Vai ser difícil para a equipe cobrir possíveis ofertas, então pode ter sido a última partida dele de temporada regular. Os Chiefs venceram com field goal ali com 41 jardas, com 49 segundos pro fim. Não tem muito o que falar dessa partida, não valia nada. E a última, New York Jets venceu o New England Patriots em New England 17-3, um final bem condizente com o que foi a temporada da equipe. Muita neve, bem deprimente. Parabéns pro torcedor dos Patriots que foi nesse jogo, porque realmente devia estar muito frio, porque nevou bastante. Breece Hall correu 37 vezes com a bola para 178 jardas, incluindo um touchdown de 50 jardas, que garantiu a vitória dos Jets. Pode ter sido a última partida do Bill Belichick no New England Patriots. Ele não quis falar sobre o futuro, disse que vai conversar com o dono dos Patriots, Robert Kraft, né? E senti um clima ali de despedida. Senti ali, hoje, 8 de janeiro, 2h06 da manhã, eu apostaria que ele vai estar em outro time. Eu não acho que ele vai se aposentar. Eu acho que ele vai treinar outro time e não acho que ele volta pro comando dos Patriots, que estão desesperados por uma reconstrução, e deixar registrado aqui o fim da carreira do Matthew Slater, né? Matthew Slater, o último representante ali da era de ouro dos Patriots. Não sei se tem alguém que ainda tá nesse elenco. Dave Andrews pegou uma boa parte, né, também, mas o Matthew Slater, que ele estava no draft de 2008, 38 anos, se aposentou, e ele é um cara, uma carreira bem curiosa, porque ele era um wide receiver e ele jogou basicamente a carreira inteira dele como jogador de special teams, né? E você não costuma ver jogador de special teams contrato renovado e tudo mais, né? O cara ficar tanto tempo na mesma equipe. E ele realmente uma grande carreira, um dos melhores jogadores de special teams da história da NFL. Acho que não é nenhum absurdo dizer. E o cara é especialista em special teams. É um cara que foi um dos pilares, né, do New England Patriots. E ele chegou a ter ali... Eu tô tentando encontrar aqui, enquanto eu falo, quantas recepções ele teve. Mas foram poucas. Ele era um wide receiver no papel, mas ele basicamente era um jogador de special teams mesmo. Grande carreira pro Matthew Slater. E esses foram os jogos para cumprir tabela. Vamos para os confrontos dos playoffs agora. Vamos falar agora dos confrontos da AFC, antes passando pelos horários de todos os jogos que foram confirmados entre a gravação da parte 1 e da parte 2. No sábado, dia 13 de janeiro, teremos Cleveland Browns contra o Houston Texans às 18h30 em Houston, esse horário de Brasília. Às 22 horas teremos Miami Dolphins contra Kansas City Chiefs em Kansas City. No domingo teremos às 3 da tarde Steelers contra Bills em Buffalo.
18h30, Packers contra Cowboys em Dallas. 22 horas, Sunday Night Football, Rams contra Lions em Detroit. Segunda-feira, Monday Night Football, Eagles contra Buccaneers. Engraçado que ficou os 3 jogos da AFC, depois os 3 jogos da NFC. Vamos falar dos jogos agora. Cleveland Browns contra Houston Texans. Browns são favoritos. Fiquei surpreso. Browns favoritos por 2,5 pontos. Over-under de pontos 44. Vitória dos Texans 2,15. Dos Browns 1,74. A equipe dos Browns terminou muito bem a temporada. O Joe Flacco jogando num nível altíssimo. Enquanto o CJ Stroud, ele voltou bem. Mas esse ataque sente a falta do Tank Dell, né? Que era o principal wide receiver da equipe. A defesa dos Browns tem tudo para fazer um matchup bom contra esse ataque dos Texans. Eu acho que Myles Garrett, ele... não sei quantos snaps ele vai ter na frente do Laremy Tunsil. Seria inteligente colocar ele mais no lado oposto, que é mais fraco da linha ofensiva. Mas pra mim é uma partida que a gente vai ver o CJ Stroud bastante sob pressão, né? E do outro lado, a secundária dos Texans é um pouco suscetível, né? Mas ao mesmo tempo é o Joe Flacco. A gente vai confiar que é o Joe Flacco do último mês ou o Joe Flacco dos últimos, 6 anos antes desse último mês dele, né? A gente tem muita evidência contrária, porque se ele regredir, o CJ Stroud vai levar uma ampla vantagem na posição de quarterback. Então, é um jogo equilibrado, é um jogo bem interessante, que eu não estou pronto ainda para revelar para que lado que eu estou pendendo. O Miami Dolphins enfrenta os Chiefs em Kansas City. Chiefs favoritos por 3,5 pontos e já está andando na direção dos Chiefs. É provável que você escute o programa e já esteja 4 pontos. Over-under 44,5, vitória dos Dolphins 2,45, dos Chiefs 1,58. Os Dolphins deixaram um gosto ruim na boca muito grande, né? E mesmo que o Jalen Waddle retorne ao time, ele não vai estar 100%. Então não acho que a expectativa que melhore não é muito grande. E mesmo que melhore, eu acho que a secundária dos Chiefs é bem profunda para lidar com o Tyreek Hill e com o Jalen Waddle. Claro que você não vai, quando os dois estão em campo, você não vai conseguir eliminar eles completamente, mas não acho que seria um estrago tão grande, né? Ainda mais com Tua também não estando 100%. Os Chiefs têm todos os problemas do ataque e mais, só que vai ter uma defesa do outro lado que está sem os seus 2 edge rushers titulares, né? Por melhor que o Melvin Ingram tenha jogado nesse domingo, ele chegou outro dia no time, né? Não dá para contar que ele sozinho vai conseguir gerar muita pressão no Patrick Mahomes. Aqui eu tô pendendo bastante pro Kansas City Chiefs. Acho que é difícil mudar meu palpite até gravar o preview da rodada. Aliás, terça-feira vai ter podcast novo falando sobre a Black Monday, né? A demissão de treinadores e as principais notícias desse período que costuma ser bem agitado na NFL. Domingo às 3 da tarde, o Buffalo Bills recebe o Pittsburgh Steelers. Os Bills são favoritos por 9,5 pontos, né, que é a maior vantagem aqui, maior linha nesse primeiro final de semana. Over-under 40,5 para ganhar Steelers 4,75, Bills 1,20. A vantagem é grande do Buffalo Bills, né? De um lado você tem o Josh Allen, do outro o Mason Rudolph, né? Não sei o quanto mais você precisa dizer. O TJ Watt se machucou no último jogo e tem chance de entrar em campo, mas se ele entrar em campo ele não vai estar nem perto de 100%. Então aqui eu acho que é uma vitória tranquila do Buffalo Bills. Pessoal, muito obrigado a todos que escutaram o podcast Cara dos Esportes pós-rodada ao longo dessa temporada. O programa continua dos playoffs, obviamente, continua na off-season também. Sempre podcast vai ter aqui de domingo para segunda. É um grande trabalho, é difícil, me desgasta, mas eu faço amo gravar podcast. E o crescimento esse ano foi espetacular. Mas, enfim, muito obrigado mesmo. Playoffs estão aí. Vai ser uma pós-temporada que promete bastante.
Então até a próxima, que vai ser na terça-feira, com um podcast falando sobre a Black Monday, que é o dia que muitos treinadores na NFL são demitidos, muitos times fazem mudanças significativas. Então vai ter um resumo de tudo isso na terça-feira. Então até lá. Tchau.